qual que é o curso que eu faço pra ser programador e ganhar milhões trabalhando em casa, no ar-condicionado, mó paz. Não, sério. Olá pessoal, por aqui de novo. Hoje eu vou gravar um vídeo falando de uma coisa que é uma conversa recorrente com as pessoas que estão entrando na área, com os meus amigos, e que pode ser muito interessante para você. Uma coisa que a gente pensa quando a gente decide entrar numa área, pode ser quando a gente está mudando de área, ou quando a gente termina o ensino médio, quando a gente vai escolhendo a sua profissão. Tá bom, então eu tenho que escolher uma faculdade, entrar na faculdade, fazer a faculdade e aí entrar na minha área. Ou se você já trabalha com outra coisa, você ir se formando para você entrar numa área, certo? Hoje você ter uma graduação já não é mais um diferencial na maioria das áreas. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, você se destacava ao ter uma graduação. Hoje meio que todo mundo tem, vamos dizer assim, enquanto não é todo mundo que tem. Mas de qualquer forma, não te faz especial. Dessa forma, que eu quero dizer que não é só você ter uma graduação. Eu vou falar um pouco da área de programação, que curso você tem que fazer para virar programador. E aqui a gente tem que pensar num ponto muito importante que nem toda faculdade vai formar o mesmo programador. Não é que tem vários cursos que tangem a programação, a computação, que você vai aprender a fazer as coisas com a mesma visão ou com a mesma especialidade mesmo. A gente vai chegar lá. Eu vou exemplificar alguns cursos que existem e a gente vai falar um pouco deles, que são os cursos que são mais comuns, né? Cada curso vai te especializar em alguma coisa, ver de formas mais generalistas algumas partes, ver de formas mais específicas algumas partes. Então muda muito de um curso para outro. Eu sou formada em engenharia de computação e o que computação vê no curso? O curso de engenharia de computação, ele é um curso que é uma engenharia. Então, ele vai ter cálculo, ele vai ter física, ele vai ter química, acredite se quiser. Vai ter matérias de estatística, mas ao mesmo tempo vai ter matérias de gestão, matérias de gestão financeira, as matérias próprias de computação, né? Pensando em software, vai ter várias coisas que são software, programação, mas também vai ter hardware, eletrônica digital, coisas digitais, revivendo alguns traumas enquanto eu falo o nome de disciplinas. Mas de qualquer forma, ele é um curso que é como se fosse um curso de eletrônica, de engenharia eletrônica, casado com um curso de ciência da computação, como se fosse uma junção de engenharia eletrônica com o curso de ciência da computação. Vai ter também a parte de engenharia no sentido de gestão e visão de engenharia, gestão de projetos. O engenheiro, ele não vai ter uma formação que seja muito específica, focada em programação. Por exemplo, você não vai ter 10 matérias que sejam sobre programação, 10 matérias de algoritmo. Você vai ter ali umas 2 ou 3 matérias de programação e você vai aprender a programar, você vai usar, porque nas outras matérias você vai usar a programação para resolver problemas. Então você vai aprender a programar no início nos primeiros períodos e você passa ao longo do curso todo resolvendo problemas usando a programação. Então às vezes são problemas de programação de hardware, às vezes é banco de dados, você usa várias linguagens diferentes, então tem essa questão de que não é focada em linguagem e não vai pensar qual que é a linguagem que o mercado está precisando, qual que é a linguagem. Não, você vai usar para diferentes fins, né? Então você vai usar diferentes linguagens. Dependendo do que você vai for fazer, em alguma matéria você vai ter questões mais de interface com o usuário, aí você pode utilizar infinitas ferramentas que a gente tem hoje. E todo dia saindo uma nova. Então você não vai se especializar em uma linguagem, você não vai se especializar em um tipo de programação, sendo ela linear, orientada a objeto, baixo nível, alto nível, não. Você vai ter que saber um pouco de cada coisa, aprender um pouco de cada coisa, mas o curso ele vai te dar uma visão mais ampla das coisas.
Se você quer ser programador, não tem nenhuma intenção de trabalhar com hardware, ou vai mexer com hardware por curiosidade, para fazer alguns projetos pequenos, mas não quer especificamente trabalhar com hardware de forma que você precisa de uma especialização na área, uma formação na área, não vale a pena fazer computação. Por quê? O curso de computação ele é mais longo, a carga horária dele é mais alta. Normalmente, o curso é integral, então ele vai pegar 2 períodos do seu dia. Enquanto a maioria das graduações são 4 anos e os cursos técnicos, né, 3. E você tem toda uma gama de cursos de duração menor. A computação vai te exigir mais tempo, vai te exigir mais energia. Se introduzir no mercado de trabalho de forma tardia, né? Você acaba passando mais tempo fazendo estágio, ou você acaba mais tempo ficando sem trabalhar, ou trabalhando com outras coisas, para de fato você entrar na área como desenvolvedor de verdade. Então ele tem um atraso de ganhos que você vai ter que demorar mais um pouco para se formar e mais um pouco para poder realmente ter lucro na área. Vou falar um pouco da famosa BCC, que é o Bacharelado em Ciências da Computação, que é um curso que ele é mais voltado para software. Mas como assim voltado para software, mais voltado para programação? Não necessariamente. O curso de Ciência da Computação ele vai pegar uma base teórica mais forte. Então você vai aprender mais sobre matemática, estrutura de dados, a base da computação mesmo, a teoria bruta por trás, e também vai programar bastante, vai aprender linguagem, vai treinar bastante. Então não deixa de ser um curso focado no software, vai ter muito software, mas você vai aprender de forma mais realmente formal, né? A base, o entendimento, a matemática por trás daquilo e a formalidade por trás de como a gente constrói a computação. Vou falar um pouco de SIADS, que é Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Normalmente o curso de bacharelado vai ter aí 4 anos e técnico vai ser 3 anos. Claro que varia um pouco. Então esses são cursos que vão juntar negócios com tecnologia. Também vai ter programação, mas com um foco um pouco diferente, sem tanta base teórica. Curso de Engenharia de Software. O curso de Engenharia de Software é o curso que mais vai ter variação entre uma universidade e outra. Sempre vai mudar, nunca vai ter um curso que é exatamente igual em duas universidades. Mas Engenharia de Software tem bastante polêmica também. Quando você é engenheiro de software, você vai pensar mais em quebrar o problema, em pensar no processo, na qualidade, na arquitetura do software, como fazer da melhor forma, como fazer da forma mais eficiente, como você pensar a organização do projeto. Então, são N coisas que você vai aprender e você vai utilizar, que tangem outras graduações também, mas que elas são mais focadas em projetos. Então, vai pensar e trabalhar muito com modelos e diagramas, que você também vai aprender em outros cursos, mas é mais focado a realmente você saber documentar, controlar a qualidade de software, manter a arquitetura do software e até gerir projetos e times. Ok, Fran, você falou horrores. E qual que é o curso que eu faço para ser programador? E ganhar milhões trabalhando em casa, no ar-condicionado, mó paz. Primeira coisa, não decidir qual curso você vai fazer pelo nome do curso. Isso é muito perigoso. É essencial olhar a matriz curricular dos cursos, quais são as matérias que você realmente vai ter. Porque entre uma universidade e outra, apesar de terem as matérias que são obrigatórias pelo MEC, por exemplo, toda engenharia tem que ter cálculo, que é obrigatório pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, que toda engenharia tem que ter cálculo. Então, não pense só no nome. Quando você vai entrar, olhe a grade curricular. Você pode não entender muito bem do que está falando, os conteúdos específicos, mas você consegue ver o nome das disciplinas e onde é que ela vai focar. Você vai focar em software, você vai focar em gestão, você vai focar em hardware, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda parte, e é muito importante também, se fala muito pouco, mas é muito importante, quanto tempo você quer demorar para entrar na área. Um curso mais curto,
vai te proporcionar que você consiga entrar na área antes. É, não necessariamente você precisa ter uma graduação para ser programador, tá? Normalmente é tempo de experiência mesmo. Você já tá fazendo isso há um tempo e você sabe do que você tá falando. Normal que você consiga um emprego mesmo sem ter graduação. Mas assim, você tem que levar em consideração que trabalhar e fazer graduação ao mesmo tempo é um inferno. Desculpa, mas é o inferno. Então, quanto tempo você está disposto a trabalhar e fazer graduação ao mesmo tempo? Quanto tempo você vai ter que trabalhar em outras áreas, que tem um horário mais flexível, ou que você vai ter que trabalhar menos horas mesmo, né? Eu, por muito tempo, trabalhei 4, 6 horas para conseguir conciliar com a graduação. Mas, quanto mais rápido for o curso que você quiser, você vai poder entrar na área antes, né? Ou você vai poder focar realmente em trabalhar antes. E vai ter o retorno financeiro antes, né? E o que vai definir o salário na área? O que vai te dar o melhor retorno? Não vai ser o curso que você vai fazer exatamente o nome dele. Então, o que vai realmente te dar o retorno financeiro, dizer o quanto você vai ganhar, normalmente é a experiência, o tempo de experiência que você já tá na área. O último ponto que eu quero trazer aqui é a matemática. Muita gente tem medo de entrar na programação por causa da matemática. Muita gente tem medo de entrar na área de programação por ser uma questão de exatas e ter medo de matemática. Mas assim, você não vai ficar o tempo todo fazendo contas, mas você tem que ter um pensamento analítico muito semelhante à matemática. São muitas coisas. Mas é muito importante perder o medo da matemática, perder o medo das exatas. Mas tudo bem, as coisas são abstratas no começo, mas em computação quase tudo é abstrato. Até que tudo fica muito fácil de entender depois que você entende a base. Tudo vai ficando muito mais palpável. Para concluir, é importante lembrar que a faculdade não vai te dar todas as ferramentas que você precisa e resolver todos os seus problemas. Você tem que ter ciência que você vai ter que pesquisar sozinho e aprender, vai ter que ter um estudo contínuo, porque sempre as linguagens vão se atualizando, vão ter diferentes linguagens e você vai ter que evoluir de forma que a tecnologia evolui também. Então, aprendendo novas coisas, novas tecnologias, é uma área de aprendizado contínuo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aí o que você achou, comenta se você concorda comigo, o curso que você faz é realmente assim, eu falei besteira e não tem nada a ver. Fala pra gente aqui nos comentários, segue a Arbeit Studio das redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.